Mais uma aula de normas de circulação. O que vai ser nessa aula aqui? Eu vou te dizer que é muito cobrado na prova. Hoje nós vamos ver classificação das vias. E aqui eu coloco mais exercícios. E eu vou te dar o motivo do porquê eu coloco mais exercícios. Eu tô até com a minha penúltima prova aberta aqui de motorista, que eu fiz para o cargo de motorista de transporte coletivo. E olha só as questões que veio aqui, que é normas de circulação, classificação das vias, que é o artigo 60 e 61. Então nós temos uma questão, de acordo com o artigo 60 do Código de Trânsito Brasileiro, a via aberta à circulação, cuja sua utilização classificam-se em. Aqui é de boa. Aí você já sabe que vai ser as vias rurais e as vias urbanas e rurais. Depois já na sequência, mais uma questão de velocidade, perguntando se a via 80, qual é a velocidade mínima? 40 km por hora. Presta atenção nessa prova aqui, ó. Questão 25. Aqui em cima, ó, a velocidade máxima permitida para arterial, que velocidade que é? 60 km por hora. E na 26 aqui agora, ó, caracteriza por acessos especiais, aqui tá caracterizando numa via, tá? De trânsito livre, sem interseção, em nível, sem acessibilidade a lotes lindeiros. Qual que vai ser esse tipo de via? Aqui, via de trânsito rápido. Então, só para você ter uma noção, essa prova aqui ela é da VUNESP, tá? E só nessa prova veio 4 questões do artigo 60. Então, você vai perceber que aqui nós temos muita coisa para se falar. Eu faço essa aula separada, tem macetezinho nela, e eu tenho certeza que você vai se dar muito bem aí na sua prova, aprendendo aqui com esses macetes. Vamos lá começar com a classificação das vias. As vias são divididas em duas, tá? Aqui a gente vai falar do artigo 60, as vias urbanas e as vias rurais. Pronto, essa questão já estava ali na prova da VUNESP. As vias são divididas em duas. Quais são os tipos de vias? Vias urbanas e vias rurais. Claro que também pode existir questões se perguntando: quais são as vias urbanas? Aí são 4, trânsito rápido, arterial, coletor e local. E as vias rurais são quais? Rodovias e estradas, somente. Claro que eu vou falar de cada uma delas aqui, espero que você tenha uma boa compreensão e depois você vai ver que tem um macetezinho ali, mais um mapa mental, então fica muito tranquilo de se aprender. Vamos começar com as vias urbanas. Temos a via de trânsito rápido, a arterial, a coletora e a local. As vias rurais, só duas, como eu havia falado, as rodovias e as estradas. Rafael, por que eu tenho que saber sobre isso? Você tem que entender o limite de velocidade para esse tipo de via. Por quê? Se não tiver uma placa de sinalização de regulamentação de velocidade lá na via, você tem que obedecer quem? O Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB. Então você está andando ali numa via e fala: nossa, essa via aqui é uma arterial. Até agora eu não vi nenhuma placa de velocidade. Você vai poder sair andando a pampa a qualquer velocidade? Claro que não. Você vai ter que respeitar o código. Então, por isso que serve aí você aprender a caracterizar a via e você saber a velocidade de cada uma delas, até para você não cometer uma infração ou colocar em risco a vida de um terceiro. Vamos começar falando aí da via de trânsito rápido. Essa daqui, para ser caracterizada, eu acredito que é a mais tranquila, tá? Por quê? Você vai ver que é uma via que tem acessos especiais, eu já vou comentar aqui. O que são os acessos especiais? Tem o trânsito livre, ela é sem interseção em nível, sem acessibilidade direta a lotes lindeiros, sem travessia de pedestre em nível e sem semáforos. Então vamos lá. O que seriam esses acessos especiais? Eu vou colocar aqui porque fica mais fácil de você entender. Ó, então a via de trânsito rápido é essa daqui colada na margem. Lógico, eu peguei a Marginal Tietê. Eu não sei se é a Tietê ou a Pinheiros aqui, mas acredito que seja a Marginal Tietê. Você vai perceber que você vai ter um acesso especial. Então, por exemplo, ó, você estava lá no eixo central dela e você caiu para cá. Ó. Isso daqui é um acesso especial. Rafael, como que você me fala que isso daí tem o trânsito livre? Olha o trânsito maluco que tá aí. Eu sei. A Marginal Tietê é desse jeito praticamente todos os dias. Nem tem mais horário de pico. Lógico que existe ali o meio-dia, 8 horas da manhã é pior, né? Mas a Marginal todos os dias é dessa forma aí.
Por que ela tem o trânsito livre? Porque ela não tem interseção em nível. E o que é uma interseção em nível? Agora a gente vê nessa imagem, ó. Pode ver que nós temos umas vias arteriais aqui e uma interseção em nível nada mais é do que um cruzamento. Ela não tem cruzamento, ó. Perceba que ela é sem cruzamento nenhum. Por isso que a gente fala que ela é via de trânsito livre. Grava esse ponto aqui, ó, trânsito livre, para lembrar de trânsito rápido, pronto, você já mata a charada na prova, se vier perguntando a caracterização da via. Sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros. O que é os lotes lindeiros? Por exemplo, você está andando aqui na via de trânsito rápido. Você tem acesso direto aqui, ó, a um posto de gasolina ou uma área de estacionamento? Não tem. Então, você não tem acessibilidade a lotes lindeiros. E lotes lindeiros quer dizer uma área edificada, uma área construída. Ou, senão, pode ser um lote lindeiro também ali, um canteiro central. É um lote, tá bom? Sem travessia de pedestre em nível. Então, geralmente, na Marginal Tietê, você não vê pedestre andando nela. Rafael, eu já vi sim. Ó amendoim, ó amendoim. Kaiser, Coca, Fanta, açúcar e água. Mas, fora isso, o pedestre não pode andar lá, porque não tem passeio, tá? E, geralmente, ela não tem semáforo. Rafael, você falou que ela não tem interseção em nível, mas eu tô vendo um cruzamento aí em cima da Marginal Tietê. Ok, mas ela não é no mesmo nível da via, igual aqui no cruzamento. Isso daqui é em nível, vai cruzar carros pelo mesmo nível. Aqui não, o carro passa por baixo dessa ponte. Deu para entender que é um cruzamento com interseção em nível? Agora a pergunta da prova é: qual vai ser a velocidade máxima permitida quando não existir placas de sinalização de velocidade para via de trânsito rápido? Você vai responder que é 80 km por hora. E se perguntar da mínima, já coloque em sua mente. A mínima sempre é a metade da máxima estabelecida para a via. No caso, vai ser 40 km por hora. Posso andar abaixo da mínima? Pode, se você estiver na faixa da direita. Se você estiver andando na faixa da esquerda ou nas demais faixas, trancando o trânsito, vai ser infração, que nós já vamos ver um pouquinho mais para frente, tá? Vamos lá, agora vamos caracterizar a via arterial. Eu não sei de qual cidade que é essa via, eu desconfio que aqui é Curitiba, tá? Mas vamos lá, depois eu te mostro aqui. A via arterial, ela vai ter cruzamento, então ela tem interseção em nível, ela é controlada por semáforos e agora aqui a palavra-chave, possibilita o trânsito entre regiões da cidade. Então vamos supor que aqui é o bairro 1, ela liga o bairro 2, que ela vai ligar o bairro 3, que ela vai ligar o bairro 4, aqui mais no meio, que vai chegar lá no bairro 5. A mesma via, e inteirinha controlada por semáforo, ela tem acesso a postos de gasolina, ela vai ter acesso também aos lotes lindeiros, e aqui ela possibilita o trânsito entre regiões da cidade. Então ela é uma via longa, é uma via praticamente principal ali da sua cidade. Ela é considerada como arterial e a velocidade máxima é 60. E você sempre tem que tomar cuidado na prova, que é o que eu falo para você sempre ter atenção. Na hora de ler o enunciado, você tem que saber se é a velocidade máxima ou se é a mínima. Se perguntar a mínima da arterial, você vai responder que é 30. Então arterial 60, a mínima 30. Calma que já tem macete, a gente só está caracterizando elas. Agora a gente cai para uma via coletora. A via coletora, ela coleta e distribui o trânsito entre regiões da cidade. Então você vê que é uma via, que ela não é uma artéria, por exemplo, aqui é o bairro 1 e aqui acaba, é o bairro 2, tá? Então, ela é como se fosse uma via secundária ali da arterial. E ela também, ela possibilita o trânsito dentro das regiões da cidade. Como eu falei, bairro 1, bairro 2. Então ela possibilita o trânsito dentro das regiões da cidade. Mas a palavrinha-chave dela na prova, ela tá aqui, ó. Coletar e distribuir. A via que coleta e distribui não tem erro, é coletora. O que as bancas fazem às vezes? O que eu já percebi muito em quase todas as bancas aí. Eles trocam a palavra coletar por um sinônimo. Qual sinônimo? Receber. Então, qual a via que recebe e distribui? Pronto, você já lembra que receber vem de coletar. Coletar, distribuir, coletora. E qual vai ser a velocidade máxima permitida? Quando não existir placa de sinalização de velocidade, 40 km por hora. E a mínima, 20. É muito raro de ser perguntado a mínima da coletora
e da local, mas da arterial, da de trânsito rápido, das rodovias, elas perguntam muito da mínima, tá? Mas aqui eu tenho que mostrar para você, porque agora você já tem em mente. Ah, qual que é a máxima? 40. E se perguntar da mínima? Você já tem que saber que é a metade da máxima estabelecida para a via. Feito? Vamos adiante agora com a última via de via urbana. Nós temos a via local. A via local é aquela do bairro, mais tranquila, ela não tem semáforo. Geralmente ela não tem semáforo. Você vai ter acesso ali às áreas locais e às áreas restritas. Então, geralmente sem semáforo, destinado ao acesso local e às áreas restritas. Rafão, o que seria essa área restrita? Um condomínio. Pode ser um condomínio de casas, é uma área restrita. Feito? E aqui é a menor velocidade de todas. Não vai ter velocidade menor que essa, a não ser que se perguntar a mínima da local, tá? A via local vai ser 30 km por hora e se perguntar da mínima da local, 15 km por hora. Então eu coloquei como exemplo até aqui para você ver, às vezes numa via local você tem um acesso ali para um condomínio, por isso que tem acesso a áreas restritas. Na prova, se for para caracterizar a via, geralmente a resposta está na própria pergunta. Fala assim, como que é o nome daquela via que geralmente tem interseção em nível, não é semaforizada, destinadas a apenas a acesso local? Aí você falou, opa, acesso local, via local. A resposta fica na própria pergunta. Feito? Vamos conhecer agora a técnica que eu desenvolvi aqui para você não esquecer no dia da prova. É a técnica do tô amarrado, cansado e largado. Você vai falar, Rafão, que raio é esse? No trânsito você fica amarrado, de repente você tá cansado, vai descendo aqui no banco do carro aqui, ó, vai vindo, e de repente você já tá largadão. Entendeu? Porque a técnica, tô amarrado, cansado e largado. Ah, por que isso? Vamos lá, o tô vem de letra T, de trânsito rápido. Então, tô amarrado, o A de arterial, cansado, o C de coletora e o largado de local. Aí você lembra, poxa vida, eu não lembro o nome das vias urbanas. Aí você lembra, tô amarrado, cansado e largado. Aí você só lembra da inicial, TACL. Pronto, TACL. Trânsito rápido, arterial, coletor e local. Agora tem aqui a velocidade. Grava de trânsito rápido, 80 km por hora. Então pensa assim, ó, as vias urbanas, a máxima permitida das urbanas vai ser 80 km por hora. Feito isso quando não existe placa de sinalização de velocidade. E agora eu tive até uma lembrança que eu já recebi essa pergunta. Rafael, a Marginal Tietê aqui, ela tem sinalização. Então, tá bom, você respeita ela. Na Marginal Tietê, ali na via de trânsito rápido, ela é sinalizada a 90 km por hora. Então, você vai respeitar a placa. Agora, se não tiver essa placa, aí sim você respeita o código, que é quanto? 80 km por hora. Feito? Por que eu falei para você gravar a via de 80? Porque você faz assim, ó. Tem a técnica do menos 20, menos 20, menos 10. Menos 20 aqui dá quanto? Ah, Rafão, dá 60. Ó, que maravilha. Menos 20 agora, dá quanto? 40. E menos 10 dá quanto? Dá quanto? 30. Pronto, deu para entender? Então você vai lá e grava a via de trânsito rápido, 80 km por hora. Menos 20, 60 que dá arterial. Menos 20 dá 40 que dá coletora. Menos 10 dá quanto? Dá 30 que é a via local. Então vamos lá, a técnicazinha, repete uma vez de voz alta aí, de verdade. Tô amarrado, cansado e largado, menos 20, menos 20, menos 10. Pronto, aí já era. Você chega na prova e fala, ixi, tá perguntando de via urbana. Tô amarrado, cansado e largado. Pronto, tá feito. Então tem essa técnica aqui que eu desenvolvi ao longo dos anos. Espero que você lembre no dia da sua prova. Vamos falar das vias rurais. Nós temos três tipos, né, de vias rurais. Vamos começar a falar com a via rural pavimentada. As duas pavimentadas, depois a não pavimentada. Essa daqui é chamada de rodovia de pista dupla. Por que rodovia de pista dupla? Porque esse lado da via não tem contato com o outro. Então perceba que você vai ter linhas de fluxos do mesmo sentido de circulação, que vai ser de cor branca. Nós temos 3 faixas no mesmo sentido, tanto para o que vai, tanto para o que vem, e ela é dividida aqui por um canteiro central. Aqui poderia ser uma divisão também, uma mureta, igual tá aqui no cantinho, mas só a mureta, ou senão um guarda-reio. Se você não tem contato com o outro lado, isso é chamado de rodovia de pista dupla, que ela vai ser do mesmo sentido de circulação.
Feito? Aí nós temos a velocidade para os veículos menores e para os maiores. Aqui para carros, então vamos lá, carros, motos, caminhonetas e caminhonetes, a velocidade 110 km por hora. Eu já vou explicar a diferença de caminhoneta e caminhonete. Lógico que nós vamos ver que eu falei que a gente tinha que comer com farinha na primeira aula, sobre você estudar o anexo 1, que é o conceito e definição. Mas eu já explico aqui porque na repetição a gente fica bom. Pergunta da prova: qual é a velocidade máxima permitida para carros, motos ou automóvel, motocicleta, caminhoneta e caminhonete na rodovia de pista dupla? Você já sabe que é 110. E para os veículos, os demais veículos, quem são os demais veículos? Os que não estão nessa lista. Os demais veículos, ônibus e caminhões. Tem mais algum demais veículos que não está aqui? Tem, que eu também não coloquei a imagem, mas guarda aí, faz sua anotação, a motoneta, porque essa velocidade 110 é para motocicleta. A motoneta também vai estar em conceito e definição, mas a gente vai conhecer. Motocicleta, você vai na posição montado. O que isso quer dizer? Que você passa a perna por cima da moto. A motoneta, você vai com os pés juntos, então uma scooter, por exemplo, você está com os pés juntos, isso é caracterizado motoneta. Então você não pode andar a 110 km por hora numa rodovia. Você vai andar a quanto? 90 km por hora. E isso é chamado os demais veículos. Feito? Então temos aqui rodovia de pista dupla, a velocidade para os veículos de menor porte e maior porte. Vamos falar agora da rodovia de pista simples. A pista simples sempre vai ser dividida por uma linha longitudinal. O que é a linha longitudinal? É essa daqui que segue a pista, tá bom? Então você vai ter o contato físico, se acontecer uma colisão, com o outro lado da via. E a velocidade máxima permitida na rodovia de pista simples para carros, motos, caminhonetas e caminhonetes vai ser quanto? 100 km por hora. E para os demais veículos, que é os ônibus, os caminhões e as motonetas, vai ser 90 km por hora. Igual lá na via de rodovia de pista dupla. Feito? Rafão, o que é caminhoneta, o que é caminhonete? Bem resumido aqui, ó. A caminhoneta, ela sai no documento, tá? Eu coloquei como exemplo uma Tucson. Esse veículo aqui, você vai andar as pessoas e a bagagem no mesmo compartimento, na mesma parte do veículo, que no caso é o porta-mala. E a caminhonete é o que tem caçamba. Você vai ver que o passageiro fica separado ali da carga. Por isso a diferença de caminhoneta e caminhonete. E agora só está faltando a última via, que é a via rural não pavimentada. Aquela rodovia que às vezes você vê uma lombada nela, você vai falar, Rafael, mas na estrada, agora sendo redundante, que a via rural não pavimentada é a estrada de chão, de terra, de lama, sendo redundante total, para você lembrar. Tem lombada lá? Ah, às vezes aparece uma dessa aí, meu amigo. É uma lombadana dessa daí. Você vai falar, mas isso aí não é lombada? Eu lembro que eu mostrei na sala de aula para o meu aluno e falou assim, Rafael, mas é uma lombada mesmo? Eu falei, é uma lombada natural. Claro que você não passaria com um veículo em cima de uma dessa. Rafael, mas vai me pegar? Não pega nada, não. Fique em paz. E aqui se pergunta muito a velocidade também da estrada. E a estrada é a que mais confunde na prova. Posso ser sincero com você. Ela é 60 km por hora. Porque a nossa mente, ela já está culturalmente trabalhada para falar, esse final de semana eu vou pegar a estrada. Você vai viajar, você fala, você não vai falar que você vai pegar a rodovia. Esse final de semana a gente vai pegar a estrada. Esse final de semana vamos partir. Partiu, caiu para a estrada. Não é assim que a gente fala? Só que se você leva ao pé da letra, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a estrada é a via rural não pavimentada. Fechou? Ficou simples de entender? Por isso que eu falo aqui, a gente tem que treinar muitas questões. Claro que eu já vou fazer 10 aqui com você e depois eu vou deixar mais para você resolver, tá? Vamos lá falar da velocidade mínima. Ela não poderá ser inferior à metade da máxima estabelecida para a via, respeitadas o quê? As condições operacionais de trânsito da via. Então nós temos uma via arterial, 60 km por hora. Vamos exercitar? Qual que é a velocidade mínima da arterial? Você já sabe, é a metade. E aí você vai responder que é 30 km por hora. Rafão, e se eu andar ali obstruindo, igual esse veículo passa aí, ó, devagarzinho, ó, pode ver que ele está obstruindo todo mundo.
pode gerar uma infração de trânsito? Sim, de acordo com o artigo 219 do CTB fala, transitar com veículo em velocidade inferior à metade da velocidade estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, vai ser uma infração média. Por que eu não li tudo ainda? Porque é só nesse momento que vai ser uma infração média. Por quê? Fala, a menos que as condições de tráfego meteorológica não permitam, ou salvo se estiver na faixa da direita. Quer dizer, então, que essa via arterial, se ela for 30 km por hora e você estiver andando a 20 na faixa da direita, você vai ser multado? Não, porque isso diz no artigo. A menos que, ou salvo se você estiver na faixa da direita. Agora, se você está lá na faixa da esquerda, a via é 60, você está andando a 25, 20 por hora, você está retardando e obstruindo o trânsito. Aí sim, se um agente vê ali e vê que você está muito devagar, ele pode aplicar a infração de trânsito. Feito? Faixa da direita, ó. Você vai ver lá no artigo 29, que eu já falo assim, ó, a circulação do veículo se faz sempre pelo lado direito da via. O lado esquerdo serve para quê? Somente para a ultrapassagem e para os veículos de maior velocidade. E aí eu já pego como exemplo. Aqui, ó, você vai ver, vamos pegar essa rodovia aqui, ó. Vamos pegar essa rodovia aqui. E deixa eu apagar tudo, só para a gente olhar a rodovia. Então, nós temos 3 faixas de trânsito aqui. A número 1, a número 2 e a número 3. Podia ser o contrário, né, Rafão? Mas tá tudo bem. Parecendo japonês, ó. Tu tá escrevendo de trás para frente? A circulação se faz pelo lado direito da via. Então, se tem um veículo aqui, ele quer te ultrapassar, ele vai para a faixa da esquerda. Vamos supor que a via aqui, ela já diz ali no CTB que ela é 110 km por hora quando não existir sinalização de velocidade. Essa rodovia aqui, se eu não me engano, é a Carvalho Pinto, aqui no estado de São Paulo, tá? E ela é sinalizada a 120. Opa, se a placa tá me permitindo andar 120, eu posso andar 120? Claro, aí você não precisa respeitar o código, porque a regulamentação tá lá na via. Fechou. Então você tá aqui na faixa 3. Você pode ficar andando aqui, ó, a 120 km por hora na faixa da esquerda? Não. Olha aqui o Fox vindo a 140. Você vai falar, Rafael, mas aí ele vai tomar uma multa. Cuida da tua vida. Você tem que pensar dessa forma. Por quê? Porque a faixa da esquerda serve para os veículos de maior velocidade. Se ele está a uma velocidade acima de 120, é ele que está se responsabilizando por uma possível infração e até mesmo por um sinistro de trânsito. O que é o sinistro de trânsito? Um acidente, tá bom? Então, se esse Fox está vindo aqui, você está a 120, ele deu um farolzinho ali, o farolzinho não quer dizer, hey, sai da frente, a gente pensa que é, né? Mas o farol é um meio de comunicação entre nós no trânsito. O que ele está pedindo ali, ó? Gentilmente ele está falando, por obséquio, vá para a faixa da direita. E por quê? Porque ele tem o direito de passagem. Então coloque na sua mente, a circulação se faz pela direita da via, a esquerda você tem que deixar livre. Feito? Aí a gente já conheceu lá a velocidade mínima e agora vamos para o mapa mental e agora a gente já exercita junto aqui. Não é questões ainda. Eu quero que você exercite junto comigo antes da gente fazer o nosso simulado. Se você observar na prova assim, as vias abertas à circulação, as vias abertas, está falando de modo geral, são quais? Você vai responder as vias urbanas e as vias rurais. Pronto, então se perguntar, as vias abertas à circulação, vai ser qual? As vias urbanas e as vias rurais. Agora eu vou te fazer outra pergunta antes de colocar o nome de cada uma delas. Como é o nome das vias urbanas? Tô amarrado, cansado e largado. Pronto, ó. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. E as vias rurais? Ah, tem técnica, Rafão? Não, porque só são 2, rodovias e estradas, tá? Então, se perguntar, as vias abertas à circulação, quais são? Urbanas e rurais. E as vias urbanas? Aí sim você vai responder só a tô amarrado, cansado e largado. Trânsito rápido, arterial, coletor e local. E as rurais, rodovias e estradas. Pode ser que tenha uma pergunta falando assim, ó, as vias abertas à circulação. Se não está escrito urbanas e rurais,
se tiver só aberta a circulação, a questão aberta desse jeito, e você vê uma resposta gigante, trânsito rápido arterial, coletora, local, rodovias, estradas, aí você pode responder ela também. Feito? Vamos lá, qual que é a velocidade máxima permitida da via de trânsito rápido? Se você respondeu 80 km por hora, só sucesso. E a velocidade máxima permitida da via arterial? Se você respondeu 60 km por hora, muito bem. E da coletora? 40 km por hora. E da local? 30 km por hora. Presta atenção na minha pergunta agora. Qual é a velocidade mínima de uma via arterial? Não é 60. Você tem que responder que é 30 km por hora, porque eu estou perguntando da mínima. A mínima metade da máxima. Vamos lá, as vias rurais. Vamos começar com a rodovia de pista dupla. Responda mentalmente. Qual é a velocidade máxima permitida na rodovia de pista dupla quando não existir placa de sinalização de velocidade para carros, motos, caminhonetas e caminhonetes? Você vai responder que é 110. Fechou. E na rodovia de pista simples para carros, motos, caminhonetas e caminhonetes? Você vai responder que é 100 km por hora. Feito. E para os ônibus, caminhões e motonetas? Ó, pode ver que aqui ó, eu vou colocar. Ó, e para os demais veículos? Ônibus, caminhões e motonetas? Para as duas vias, tanto na dupla quanto na simples. Você vai responder que é 90 km por hora. E para fechar com chave de ouro, qual é a velocidade máxima permitida da estrada? Se você respondeu 60 km por hora, só sucesso. Antes de partir para as questões, para um segundo. Se você está aqui é porque você está levando o concurso a sério. E quem leva a sério precisa mais do que vídeos soltos aqui no YouTube. Você precisa de um método. Foi por isso que eu criei o Condutor Pro, um curso completo com toda a legislação, resoluções, todas as normas de circulação, mecânica, direção defensiva e primeiros socorros. Isso para você que vai prestar o concurso tanto para motorista do cargo público quanto para você que vai prestar para agente de trânsito. Tudo organizado para você seguir passo a passo e não ficar perdido, com questões comentadas em cada módulo. O link do Condutor Pro tá aqui na descrição, vou deixar fixado no primeiro comentário e agora bora lá para nossas questões. Vamos nessa. Banca VUNESP, onde as condições operacionais de trânsito da via permitir, não existindo sinalização indicadora, ó, então sempre vai perguntar se for de velocidade, tá? A velocidade de 30 km por hora é considerada a mínima em qual tipo de via? Alternativa A, coletora, B, de trânsito rápido, C, arterial, C, local ou D, rodovia. Vamos interpretar essa questão para você acertar. Onde as condições operacionais de trânsito da via permitir, não existindo sinalização indicadora. Então, ele não está dando a velocidade. A velocidade de 30 km por hora é considerado o quê? A mínima. O que você tem que pensar? Pô, se 30 é a mínima, 60 é a máxima. Qual que você vai responder aqui? Coletora? Não. Trânsito rápido? Não. Local? Não. Rafael, mas a local não é 30? Não, não é a local. Ele está perguntando da mínima. A 30 km por hora é a máxima da local. Não. A rodovia não está nem falando se é simples ou dupla. A resposta correta vai ser arterial. Porque se está falando que a mínima é 30, a máxima você já vai saber que é 60 km por hora. Feito? Vamos lá, questão número 2. Banca FCC. Em que velocidade mínima é permitido o condutor trafegar com automóvel em rodovia de pista dupla não sinalizada? Então perceba, sempre vai ter a pergunta não sinalizada, porque você tem que respeitar o código, artigo 60 e 61. Alternativa A, 110 km por hora, B, 80, C, 55, D, 60 ou E, 100 km por hora. Agora o que você tem que observar aqui, ó? O tipo de via. A rodovia de pista dupla. Qual tipo de veículo? Um automóvel. Rafael, rodovia de pista dupla eu sei que é 110. Respondeu ela? Tá errado. Aí você vai falar, uai, por quê? Olha o que está perguntando aqui, ó. Velocidade mínima. Essas são as pegadinhas da banca quanto à velocidade. Então, se você sabe que a máxima é 110, a mínima é quanto? A metade, 55 km por hora. Tá ficando fácil? Vamos embora então, vamos fazer mais.
Banca FGV, quando não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima, ó, já vou deixar marcado aqui para você, hein? Permitida em via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade a lotes lindeiros e vias secundárias e locais será de alternativa A, 60, B, 30, C, 80, D, 40 ou E, 110 km por hora. Fundação Getúlio Vargas sempre vem com esses tipos de questões que eles pedem para você caracterizar a via, mas você vai ver que não vai ser difícil, ó. Fala que essa via, ela tem interseção em nível, ok, controlada por semáforo. Qual que você já consegue descartar se ela é controlada por semáforo? A local, porque a local, ela não é controlada por semáforo. E até porque já está falando da local aqui, ó, feito? Com acessibilidade direta a lotes lindeiros. Até então, você já consegue eliminar mais uma. Por quê? Porque a de trânsito rápido, ela não tem acessibilidade direta a lotes lindeiros. Pronto, eliminamos mais uma. Aí fala, e vias secundárias. Você lembra que eu falei para você da coletora? A coletora é uma via secundária. Então, você já consegue eliminar qual? 40 km por hora. Então, agora você ficou com 110 e 60 km por hora. Mas se está falando que ela é semaforizada, você já viu semáforo em uma rodovia, numa Dutra, por exemplo? Ah, Rafael, lá em São José. Não, você vai ver que na rodovia não tem semáforo, vai ter ali naquela pista lateral dela, que no caso é uma arterial. Ali vai ter semáforo. Agora, na rodovia em si, você não vê semáforo. Pronto, você elimina. O que sobrou? 60 km por hora, alternativa A. Tá vendo como que você vai analisando a questão ali? Dá para responder com tranquilidade. Vamos lá, questão número 4. A velocidade máxima permitida em vias coletoras, nas quais não exista sinalização regulamentadora, é de alternativa A, 40, B, 60, C, 20, D, 30 ou E, 80 km por hora. Lembra da coletora? Rafael, não lembro da velocidade. Aí faz aquele esqueminha assim, ó. Você tem que lembrar da de trânsito rápido. Tô amarrado, cansado e largado. Menos 20, menos 20, menos 10. Pronto, aí fica fácil. Ah, Rafael, lembrei, a coletora é 40. Feito, alternativa A. Questão número 5, Banca VUNESP de novo. A via que se caracteriza por interseções em nível, não semaforizada, destinadas a apenas acesso local ou áreas restritas é denominada. Alternativa A, via arterial, B, coletora, C, local, D, de trânsito rápido ou E, estrada. Lembra que eu falei? Resposta na própria pergunta. Onde está? Acesso local, áreas restritas, condomínios. E aí, qual que é a via que sobrou aqui pra gente? A local. Você lembra qual que é a velocidade da local? Ah, quanto que é? 30 km por hora, muito bem. Banca VUNESP de novo. O veículo A circula a 90 km por hora e o veículo B circula a 60 km por hora. Considerando que ambos circulam em uma via arterial, quem está desrespeitando a velocidade máxima permitida? Alternativa A, nenhum dos dois. B, os dois. C, o veículo A. D, o veículo B. Ou E, todas estão corretas. Todas estão corretas? Não tem como, né? Já vamos eliminar a E aqui. Aqui vai ter alguma coisa errada, não é possível. Ó, o veículo A está a 90. O veículo B está a 60. Eles estão circulando em uma via arterial. A via arterial, qual que é a velocidade máxima permitida? 60. Então, se o veículo B está a 60, ele está no limite da via, 60 km por hora. O único que está desrespeitando a velocidade, é isso? Desrespeitando a máxima permitida, vai ser o veículo A, 90 km por hora. Alternativa C, resposta correta. Bora lá, questão número 7. A velocidade máxima permitida em rodovias de pista dupla, nas quais não exista sinalização regulamentadora para os demais veículos é de alternativa A, 110, B, 70, C, 90, D, 80 ou E, 60 km por hora. Aqui está falando de rodovia de pista dupla, beleza, 110. Aí se você vem e responde ela, vai estar errado. Rafael, mas está perguntando da máxima. Ok, mas olha no final do enunciado o que está dizendo. Para os demais veículos. Quem são os demais veículos? Os veículos de grande porte e a motoneta. Resposta correta, tanto para pista dupla quanto para pista simples, para os demais veículos vai ser 90 km por hora. Bora lá, questão número 8. Nossa, gigante. CESP essa.
Quando não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permitida nas vias urbanas, observando se o tipo de via será de alternativa A, 30 para as locais, 40 para as coletoras, 60 para as arteriais e 90 para as de trânsito rápido. B, 20 para as locais, 40 para as coletoras, 60 para as arteriais, 80 para as de trânsito rápido. C, 20 para as locais, 30 para as coletoras, 40 para as arteriais, 80 para as de trânsito rápido. D, 30 para as locais, 40 para as coletoras, 60 para as arteriais, 80 para as de trânsito rápido. Vamos conferir aí. 30 para as locais, 50 para as coletoras, 60 para as arteriais e 90 para as de trânsito rápido? Eu já achei. E aí, você achou? Vamos fazer por eliminação? 30 é a local? É, tá certo. 40 coletora? Tá certo. 60 arterial? Tá certo. 90 é trânsito rápido? Vai ser 80 km por hora. A gente já eliminou. Aqui a B, 20 nas locais. Opa, não, a local é 30. Elimina. Aqui, de novo, 20 nas locais. Não, a local é 30. Elimina. Vamos ver a D. 30 nas locais, ok. 40 nas coletoras, ok. Então, aqui, ok. 60 nas arteriais, ok. E 80 nas de trânsito rápido. Pronto, achamos. Vamos ver a E aqui, o que está dizendo de errado? 30 local, A, 50 na coletora e 90 na de trânsito rápido. Também está errada. Feito? Então é só analisar com calma que você acerta. Vamos mais uma. Banca FCC. A via que se destina a receber e distribuir o fluxo das vias de trânsito rápido ou arterial, possibilitando a circulação em regiões urbanas, é definida como alternativa A, local, B, coletora, C, trânsito rápido, D, arterial ou E, rodovia de pista simples. Lembra que eu falei, ó, a via que tenta coletar e distribuir. Então eles trocaram o nome aqui, ó. Se você vê aparecendo receber, lembra que é o quê? Nossa, estou escrevendo com o mouse aqui, ó. Coletar. Esqueci de pegar a caneta, mas está tudo bem. Lembre-se que é coletar. E a coletora, qual que vai ser a velocidade máxima permitida? 40. Então aqui você já mata a charada. Tem várias questões que eu já vi em várias bancas que eles colocam. A via que se destina a coletar e distribuir, pronto, aí você já mata a charada da questão. Vai ser a via coletora. Feito? E ela é 40 km por hora. Vamos adiante fazer a última. Quando não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima em via caracterizada por acessos especiais, trânsito livre, sem interseção em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessias de pedestres em nível será de alternativa A, 30, B, 40, C, 80, D, 60 ou E, 90 km por hora. Então, pensa aqui comigo. A via ela é caracterizada por acessos especiais e tem o trânsito livre. E aí você tem que lembrar com trânsito livre ou sem interseção em nível, uma delas você acaba gravando. E sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestre, tudo é sem. Vai ser a via de trânsito rápido. Qual que é a velocidade da via de trânsito rápido? Se você respondeu 80 km por hora, aí é sucesso. Agora eu quero que você me conta daí. Quantas questões dessas 10 você conseguiu acertar? Se você gabaritou, ótimo. O que você vai fazer agora? Vou deixar mais 10 para você. Então, você vai responder essas 10 na sequência. E se você tiver um tempinho, que essa aula foi um pouquinho mais curtinha, já vai para a próxima. Só não deixa de fazer essas questões agora de classificação das vias, porque gera muita fixação. Feito? E te vejo lá na próxima aula. Grande abraço do Rafão, tamo junto. Valeu, tchau, tchau.